Autoestima. Você já se perguntou como a autoestima afeta a sua vida diária? Talvez você não perceba, mas a autoestima afeta as suas relações, a sua vida no trabalho, a sua capacidade de lidar e enfrentar os desafios da sua vida e até mesmo a sua saúde mental e física. Por isso é muito importante a gente saber identificar e avaliar a nossa autoestima. Por isso eu já vou começar fazendo duas perguntas para você. Como você avalia a sua autoestima hoje? A sua autoestima está elevada, está equilibrada ou está baixa? Segunda pergunta. Normalmente a sua autoestima, ela pode ser considerada uma autoestima saudável ou prejudicada? No vídeo de hoje, nós iremos compreender o que é a autoestima, como normalmente profissionais de psicologia podem e avaliam a autoestima e algumas dicas do que você pode fazer para você melhorar a sua autoestima. Então fique conosco, que o tema de hoje nós vamos abordar esse construto psicológico fundamental para a nossa felicidade, para a nossa capacidade de realização, de satisfação e sim, nossa capacidade de obter sucesso. Logo após a vinheta, nós iremos falar sobre a autoestima. Até daqui a pouquinho. O que é a autoestima e como ela é importante para você e para mim. A autoestima pode ser entendida como um valor que nós atribuímos a nós mesmos, baseado em como nós pensamos, sentimos e percebemos que nós somos. De uma forma geral, então, podemos entender que a autoestima é o sentimento que nós trazemos em relação à pessoa que nós somos. É claro que isso é muito baseado no momento que nós estamos vivendo agora e também baseado nas experiências passadas e atuais que nós temos. Com a autoestima, nós conseguimos trazer a referência de self, de eu, de quem nós somos, o quanto nós podemos realizar as coisas, o quanto nós somos capazes de fazer algo. A autoestima está muito relacionada ao sentimento, às emoções também, que normalmente nós trazemos junto com a definição da nossa identidade. Podemos então entender também que a autoestima está ligada diretamente ao nosso senso de identidade, ao nosso senso da pessoa que nós somos. E assim, a autoestima influencia os diversos papéis que assumimos em nossas vidas. Como assim papéis? Todos nós assumimos papéis diferentes em momentos diferentes. Papel como pai, como filho, como um trabalhador, uma trabalhadora, como um chefe de família, papel como amigo, como companheiro, companheira. E esses papéis, eles são sim muito influenciados pela nossa autoestima. Lembrar que a autoestima também está relacionada às emoções. Então, alterações das nossas emoções, do humor, interferem e acabam impactando em como nós nos percebemos, como nós nos sentimos, pensamos e percebemos que nós somos. Assim, um exemplo, alterações do humor, como a depressão, acabam afetando diretamente a nossa autoestima. Mas por que a autoestima é importante em nossas vidas? Diversas pesquisas têm apontado que existe uma relação direta da autoestima com a nossa saúde mental. Quando estamos com uma boa autoestima, nós estamos menos propensos a quadros de ansiedade e do humor. E como já dito, quando estamos com algum transtorno, inclusive de causa orgânica, a nossa autoestima acaba sendo afetada. Então, cuidar da nossa autoestima não é só cuidar da nossa aparência, é cuidar do nosso bem-estar. E quando nós cuidamos do nosso bem-estar físico e mental, nós estamos nos prevenindo, inclusive, de doenças psicológicas. As pesquisas também apontam que pessoas com boa autoestima acabam mantendo relações mais saudáveis com as outras pessoas. Primeiro, porque elas são mais confiantes e conseguem estabelecer limites. Pessoas com boa autoestima acabam não só respeitando o espaço, o limite dos outros, mas respeitam o seu próprio limite e sabem muito bem
até onde as outras pessoas podem ir em relação ao que ela quer e o que ela pode fazer. Pessoas com boa autoestima, então mantêm relações mais saudáveis, mais amadurecidas e inclusive sabem dizer não quando preciso. Outro ponto importante é que as pesquisas apontam que pessoas com boa autoestima são pessoas mais resilientes. Ou seja, são pessoas que enfrentam e lidam de forma mais assertiva com as dificuldades e os desafios que a vida traz quase todos os dias para a gente, não é verdade? Diante de uma situação então de desconforto ou de um imprevisto ou de algo, né, que traga uma ansiedade, uma necessidade de se adaptar, as pessoas com uma boa autoestima lidam melhor com essas situações. Ou seja, elas acabam sendo mais competentes em lidar com fracassos e desafios das vidas. Outro ponto importante é que pessoas com uma boa autoestima têm melhor desempenho profissional e acadêmico. São profissionais mais eficientes, são profissionais mais competentes, que alcançam mais sucesso, e são estudantes que estudam melhor, aprendem melhor e têm melhor desempenho, seja na escola, seja numa faculdade. Por outro lado, as pesquisas apontam que pessoas que têm uma baixa autoestima acabam sendo pessoas mais inseguras. Inseguras nos relacionamentos, já dá para perceber aí o quanto isso pode trazer dificuldades, ciúmes, brigas, conflitos, até mesmo a dificuldade de se aproximar de uma pessoa que você está paquerando, insegurança em se reafirmar, em falar, se posicionar diante dos outros. Também os estudos apontam que pessoas com baixa autoestima tendem a ser pessoas que procrastinam mais e que se sabotam. Pois é, como tem dificuldade em enfrentar desafios pela própria insegurança, essas pessoas acabam adiando, procrastinando aquilo que precisa ser feito, as ações que precisam ser feitas, e se sabotam. Por não se sentir merecedor, muitas vezes essas pessoas acabam, de forma inconsciente, se sabotando no trabalho, nas relações afetivas e na sua vida social. Outro ponto importante é que pessoas com baixa autoestima, segundo as pesquisas, apresentam maior isolamento social. Por medo de se expor, acabam se excluindo e evitando situações, ações, né, momentos em que haja um grande contato com o público. Inclusive perdem oportunidades no trabalho, considerando que hoje quem sabe falar e lidar com o público tem um grande diferencial nas suas atividades profissionais. Que essas pessoas com baixa autoestima têm uma maior vulnerabilidade emocional, com maior possibilidade de desenvolver quadros de ansiedade e da depressão. Por isso, saber identificar como anda a sua autoestima é muito importante. E profissionais de psicologia precisam aprender a utilizar ferramentas que façam essa avaliação da autoestima dos seus pacientes de forma mais assertiva. Vamos ver algumas dicas de como normalmente essas avaliações de autoestima podem acontecer. Considerando as práticas de profissionais de psicologia, nós podemos agrupar a avaliação da autoestima de duas formas principais. A primeira, através de entrevistas e observação no próprio contexto clínico. As entrevistas, como a gente já trabalhou aqui em diversos programas aqui no canal, é a principal ferramenta, ou são as principais ferramentas de intervenção psicológica. Através da entrevista, da anamnese, da exploração de como o paciente se percebe, das falas que o paciente traz no consultório, no atendimento, das interações, do padrão que esse paciente mantém nos relacionamentos afetivos, no trabalho e consigo mesmo, o profissional de psicologia levanta informações importantíssimas para identificar como anda a sua autoestima, como anda o perfil da sua autoestima, inclusive já levantando pontos que precisam ser trabalhados em intervenção. Além das entrevistas e da observação, psicólogos também têm às mãos as ferramentas psicológicas, como os testes psicológicos e escalas de saúde mental. Esses testes e essas escalas são instrumentos padronizados, normalmente onde a gente aplica tipo questionário, tipo inventário, e de acordo com as respostas do paciente, do cliente, a gente consegue classificar o nível de autoestima daquele paciente, se está elevada, se está adequada, né? Ou pelo menos equilibrada, ou se está baixa, e às vezes até muito baixa. E existem ferramentas diversas para isso. E uma dica interessante é uma das escalas que é mais utilizada no mundo todo para avaliação de autoestima. Nós estamos falando da escala de autoestima de Rosenberg. Até já temos um programa aqui que abordamos ela. Eu trouxe, inclusive, uma boa dica de livro com escalas de avaliação para vários
construtos e indicadores de saúde mental, os instrumentos de avaliação de saúde mental da Arte Médica, inclusive está aqui esse instrumento, excelente livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro para você através da Amazon. A escala de autoestima de Rosenberg, ela foi criada pelo psicólogo Morris Rosenberg e ela é conhecida como EAR. É uma escala que, através de 10 afirmativas, procura avaliar a intensidade da autoestima dos pacientes e clientes. Entre os principais construtos ou campos que ela aborda, podemos destacar sentimento de valor pessoal, orgulho de si mesmo e respeito próprio, e a percepção de fracasso e autodepreciação. A pontuação global, de acordo com as respostas nesses 10 quesitos que abordam esses 3 fatores, é possível identificar se a autoestima do paciente está alta, se está adequada ou se está baixa. Esta avaliação e avaliações similares é de extrema importância dentro de um contexto clínico, porque inclusive a autoestima não só diz respeito, como já trabalhamos aqui no vídeo, ao quanto a pessoa se percebe e lida com os outros, mas ela pode ser um indicativo também de surgimento de transtornos psicológicos, em especial a depressão. Mas se você não é psicólogo e psicólogo, não tem acesso a esses instrumentos, mas quer pelo menos de uma forma geral identificar se a sua autoestima está alta ou baixa, vou trazer aqui algumas dicas para você. Primeira dica é relacionada ao sentimento que você tem sobre si mesmo. Qual normalmente é o sentimento que perdura pelo dia? É normal de vez em quando a gente ficar triste, a gente ficar desconfiado, a gente se achar, né, que a gente fracassou, mas o importante é avaliar como normalmente você se sente a respeito de você. Você se acha uma pessoa boa, merecedora? Você se acha uma pessoa que é capaz de fazer coisas que as outras pessoas fazem? Que é capaz de tomar decisões? Você se sente seguro e segura? Esse já é um bom indicador de uma boa autoestima. Pessoas com boa autoestima, elas tendem a ser pessoas confiantes, sem arrogância, tá? Porque a arrogância já é um indicador de uma baixa autoestima. Olha que interessante. Você pode encontrar pessoas que parecem que são muito confiantes, mas que elas, para se sentirem bem, precisam rebaixar as outras pessoas. Esse é um indicador de uma baixa autoestima, sabia? Porque a pessoa com uma boa autoestima, ela se sente bem, confiante, mas ela não precisa menosprezar ou rebaixar ninguém para se sentir bem. Pelo contrário, ela se sente bem, inclusive ajudando as outras pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Essa já é uma dica interessante de quem tem boa autoestima. Outra boa dica para você avaliar a sua autoestima é quando você recebe críticas. Como é que você fica? Pessoas que têm uma boa autoestima, ao receber críticas, elas podem até ficar reflexivas, pensativas, mas elas não deixam aquelas críticas abalarem, rebaixarem o sentimento que ela tem sobre si mesma. Elas escutam as críticas, às vezes pode ficar um pouco chateada momentaneamente, dependendo de como a crítica é feita. Ela reflete sobre o que foi dito na crítica e ela aproveita aquilo que é importante da crítica, aquilo que não é, ela descarta e ela continua seguindo a sua vida sem se sentir extremamente abalado ou afetado. Já dá para perceber que pessoas com baixa autoestima têm muitas dificuldades em receber críticas, por isso, inclusive, se expõem muito menos. Outro ponto importante é que as pessoas com boa autoestima, elas são mais resilientes. Como já dito, elas lidam melhor com os desafios, elas lidam melhor com os imprevistos da vida. Elas são pessoas que aprendem a se adaptar de forma mais assertiva, mais funcional às mudanças, né, nos relacionamentos, na vida e aos imprevistos que toda a vida tem, infelizmente ou felizmente. Outro ponto a se destacar é que pessoas com boa autoestima mantêm relações mais saudáveis e equilibradas. São menos desconfiadas, menos ciumentas, menos inseguras, confiam mais nas outras pessoas, são pessoas com autoestima mais equilibrada. Assim, podemos entender também que, se você é uma pessoa que constantemente anda desconfiada dos outros, se você é uma pessoa que tem muito medo de errar e por isso tenta ser muito perfeita, buscando o perfeccionismo, se você é uma pessoa que tem dificuldades nos relacionamentos, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de manter uma relação saudável e de respeito mútuo, isso já é um indicativo de uma baixa autoestima. Como melhorar a autoestima? Essa é uma pergunta que eu recebo de muitos pacientes e clientes. Primeiro ponto,
A gente precisa mudar a forma como nós pensamos e sentimos a respeito de nós mesmos. Nós precisamos cuidar melhor, sim, da nossa saúde física e saúde mental. Não estou dizendo aqui que você precisa ser um marombado, um atleta, mas sim, você precisa fazer atividade física, porque as atividades físicas liberam hormônios da satisfação e do prazer. E ela também tem uma relação direta com a capacidade de manter hábitos saudáveis. Mantendo hábitos saudáveis, isso cria um efeito carambola de você trazer outros hábitos importantes para a sua vida. Autoconhecimento, fundamental em todo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e fortalecimento da autoestima. Comece a separar um tempo do dia, faça um momento de parar para refletir sobre suas habilidades, suas características, aquilo que você tem, que você entende que precisa melhorar, que precisa desenvolver e, claro, algumas características suas, alguns defeitos, algumas limitações que no momento você precisa aceitar. A autoestima está muito relacionada ao quanto eu me conheço e o quanto mais eu me conheço, menos eu sou impactado pela fala, percepção dos outros. Por fim, eu poderia dar a dica de mudança de perspectiva. Tem uma visão diferente da sua vida e do que você está buscando. Muitas vezes, quando nós cometemos o erro ou temos alguma perda, um emprego, nós sempre focamos no lado negativo. Comece a pensar em perspectivas. Comece a pensar que isso faz parte do teu processo de crescimento. Que isso faz parte, inclusive, de abrir novas janelas e oportunidades para a sua vida. Isso é muito importante. Então, trabalhar com autoestima também é mudar a forma como você lida cognitivamente com essas coisas, com as situações e com os episódios da sua vida. E também procurar lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, inclusive procurando reatar, talvez, relações que, por falta de confiança, por conflitos, por insegurança de ambas as partes, acabaram entrando em muitas brigas. A autoestima também diz respeito ao me sentir bem com quem eu sou e eu me sentir bem com as pessoas que estão ao meu redor. Outro ponto importante é que procure se cercar de pessoas que queiram crescer e desenvolver assim como você quer. Evite pessoas que são extremamente negativas, que sempre estão criticando, sempre procurando puxar o tapete, como dizem de outras pessoas. Isso, além de deixar você se sentir mal, acaba fazendo com que você comece a focar isso nas relações com as outras pessoas. Esse é um ponto muito importante também. Assim, podemos constatar que a autoestima tem um impacto relevante para a nossa vida pessoal, profissional, para os nossos relacionamentos. E eu te pergunto, como é que anda a sua autoestima hoje? E o que você pode fazer para fazer com que essa autoestima esteja cada vez mais saudável, mais equilibrada e trazendo bem-estar físico e para a sua saúde mental? Lembre-se, você é o seu melhor amigo, mas você pode ser também o seu pior inimigo. Então, o tempo todo esteja se conhecendo e refletindo sobre o que é importante para você e que medidas e atitudes você deve tomar no seu dia a dia para você cuidar melhor de você. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Hoje nós falamos de autoestima. E eu espero que a sua autoestima hoje esteja alta depois desse vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.